Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Infinitas Produções e Vigor Mortis apresentam Noite Diabólica. Contos Fantásticos Podcast. A partir da obra de Rubens Francisco Lucchetti. Episódio de hoje: Liana, com Kenny Rogers. Tudo que nos circunda tem seu poder de atração, para o bem ou para o mal. Liana. Com a morte de Liana, minha amada esposa, uma amargura infinita alojou-se no mais íntimo do meu ser e passei a não encontrar interesse algum na vida. À noite eu ficava meditando em meu quarto, iluminado apenas pelos reflexos avermelhados das chamas do fogo da lareira, que tornavam o ambiente lúgubre e triste. Ao lado da lareira permanecia Nero, meu pobre e abatido cão, que também não possuía mais a alegria de outros tempos. Ele sentia, talvez, tanto quanto eu, a perda daquela que em vida fora a mais bela entre as belas. Como recordação de Liana, existia apenas um quadro, pendurado sobre a lareira. Nele, a minha amada aparecia em tamanho natural. Eu conhecia Liana desde criança. Brincávamos juntos e às vezes saíamos a passeio pelos campos. Bem me lembro. Um dos seus passeios favoritos era ir até o riacho, onde havia um velho e decrépito moinho. Lá, ficávamos observando a enorme roda de madeira em seu percurso intermitente e a água cristalina em seu eterno curso. Um dia, sentimos desejo de seguir o riacho, para ver até onde ele nos conduziria. Mas ao vê-lo se embrenhando na Furna Azul, denominava-se assim uma gruta que, segundo a antiga lenda dos velhos escravos, era habitada por uma ninfa azul, não ousamos prosseguir. Afirmo ter passado toda a infância e adolescência junto a Liana, vendo-a desabrochar dia a dia, enquanto me sentia preso a ela como os pássaros ao céu. Minha adorada Liana. Esse nome é tão sublime e soa como doce melodia aos meus ouvidos. Era alta e imponente, com um porte de deusa. Seus longos cabelos negros caíam em cascata pelos ombros. Seus olhos, profundos e úmidos como os da pomba, possuíam um brilho ímpar, como os de nenhum outro mortal. Em sua face, angelical e rosada como uma maçã, formavam-se duas covinhas, ao menor movimento. Seus lábios pequenos eram realçados por dentes alvos que lhe iluminavam um sorriso tímido. Seu longo pescoço assemelhava-se ao do cisne. Seu falar ressoava ao ouvido levemente, como notas musicais. Sua beleza pintor algum jamais conseguiria retratar, e sua inteligência era das mais notáveis. Deliciava-me ouvi-la falar, com sua voz doce e sublime, sobre os assuntos mais extravagantes. Uma de suas frases ainda ressoa aos meus ouvidos, por ser uma das últimas saídas dos seus lábios. Tudo que nos circunda tem seu poder de atração para o bem ou para o mal. E ainda que saibamos o que devemos fazer para desviar o mal, não seremos vitoriosos se não soubermos como conservar as forças do bem. Por muitos anos, Liana e eu vivemos na mais completa felicidade. Até que dói-me relembrar. Ela começou a definhar. Suas faces, antes tão coradas e embelezadas pelas covinhas,
perderam o viço e tornaram-se pálidas. Seus olhos, agora circundados por olheiras, já não possuíam o mesmo brilho de outrora. Seus cabelos começaram a cair e seu corpo tornava-se cada vez mais cadavérico. Minha amada transformara-se numa sombra perambulando pelas dependências da casa. Uma angústia indizível se apossou da minha alma, quando minha querida companheira passou a ficar somente deitada, sem forças para erguer-se do leito. Isso fez nascer em meu peito uma chaga de fogo, torturando meu pobre coração. Essa agonia durou muitas e muitas semanas. E eu permaneci ao lado de Liana, na esperança de poder ouvir, pelo menos mais uma vez, sua voz musical, porque sabia que em breve a morte viria reclamá-la. E Nero tornou-se quieto, silencioso, junto ao leito. Raras eram as vezes que ele se movia. Então, numa tarde cinzenta e fria, em que nuvens negras anunciavam um temporal prestes a desabar, o quarto tornou-se sombrio. Eu bem sabia que aquele escurecimento não fora provocado por conta da tempestade. Um ser invisível havia penetrado no aposento e sua sombra envolvera-nos por inteiro. E aquele ser alojou-se ali. Embora não o pudesse ver, eu sentia a sua presença. Momentos depois, as feições de Liana voltaram a ficar coradas e as covinhas lá estavam novamente. Sua boca parecia esboçar um leve sorriso, aquele sorriso que tanto me encantara em outros tempos, e seus olhos fitaram-me com o seu antigo brilho. Não posso assegurar se isso estava realmente ocorrendo ou se era simples fantasia de minha mente cansada devido às longas noites de vigília. Não era ilusão. Porque Liana, apoiando-se nos braços roliços e não mais cadavéricos, sentou-se na cama. Tentei auxiliá-la, mas ela recusou a minha ajuda. Depois, sempre me fitando e sorrindo, disse-me com sua voz musical: "Não quero ser sepultada. Apenas me deixe repousando, por 3 dias, sobre a mesa do mausoléu e envolva-me numa mortalha de linho branco." Ao completar a frase, fitou-me com o olhar de quem se despede da vida, e seu corpo tombou para o lado. Curvei-me sobre o seu rosto e senti que Liana levava com ela uma parte de mim. As lágrimas brotaram em meus olhos, indo lavar a face de minha adorada esposa. Nero permanecia ainda imóvel ao lado da cama. Seus grandes olhos fitavam-me. O pobre animal parecia saber o que estava ocorrendo. De súbito, a janela abriu-se violentamente. O vento agitou com força as cortinas, parecendo sussurrar: "Liana! Liana!" Segui as instruções de Liana. Depositei sobre a mesa fria de mármore do mausoléu seu corpo, envolto numa mortalha do mais puro linho branco. Passei horas, não sei precisar quantas, em pé sobre os rochedos, ouvindo o ruído do mar que, lá embaixo, se despedaçava nas falésias. Ao meu lado, como estátua, Nero. Ah, como tudo se transformou! Os dias para mim tornaram-se cinzentos. Durante a noite eu entregava-me à leitura de envelhecidos volumes de antigas e esquecidas doutrinas, na esperança vã de encontrar um lenitivo para o meu sofrimento. 3 noites após o falecimento de Liana, meditava eu em meu quarto. Ao lado da lareira, Nero não dormia. Estava apenas imóvel, naquela pose da esfinge.
Penso que passei por um breve cochilo. Repentinamente, pareceu-me que alguém me tocava de leve o ombro. Voltei-me e vi a figura angelical de Liana. Ela sorriu com doçura. Estava pálida e envolta na mortalha branca. Tinha no rosto uma expressão alegre. Imediatamente, Nero ergueu-se, abanando ligeiramente a cauda, querendo exprimir desse modo seu contentamento. Fiz menção de me levantar. No entanto, com um simples gesto, Liana ordenou que eu permanecesse imóvel. Em seguida, olhou-me longamente e, inclinando-se, beijou-me o rosto. Foi um beijo frio, porém pareceu me queimar como brasa. Em seguida, Liana partiu. Nero seguiu-a, meneando levemente a cauda. Embora eu quisesse me erguer, não podia. Uma força superior impedia-me de fazê-lo. Acordei sobressaltado. Já era noite alta. Olhei para onde esperava encontrar Nero. Não o vi. Chamei-o. Procurei-o por toda a casa, sem resultado algum. Abri a porta e contemplei, a poucos metros, o esplendor do oceano iluminado pelo luar. Chamei várias vezes por Nero. Tive apenas o eco como resposta. E foi com terrível opressão no coração que vi, na areia da praia, sinais de delicados pés humanos, ladeados de patas de animal. Eles perdiam-se na direção do mar. Abatido pela tristeza, fui ao mausoléu e lavei com lágrimas os lírios que haviam adornado o corpo de minha querida Liana, que ali já não se encontrava mais. Noite Diabólica, Contos Fantásticos Podcast, leitura de contos de Rubens Francisco Luchetti. Com Caroline Huerig, Kenny Rogers, Michele Rodrigues e Paulo Biscaia Filho. Técnicos de som, Demian Garcia e Paulo Biscaia Filho. Coordenação, Caroline Huerig. Produção executiva, Rafael Cristina. Direção, Paulo Biscaia Filho. Realização, Infinitas e Vigor Mortis. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Se inscreva nos canais da Vigor Mortis e Corvo de Curitiba e acompanhe os próximos episódios e outras programações. Obrigado.